A paz do Senhor, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Reação Pentecostal. Hoje nós temos um questionamento. Qual a posição do cristão diante do conflito da autoridade humana e a autoridade divina? Quando há esse conflito, quando uma ordem de uma autoridade humana entra em conflito com uma ordem divina, a quem o cristão deve obedecer? Bom, em Romanos, no capítulo 13, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Isso é importante você perceber. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Não é assim o normal, o natural? A autoridade proteger quem faz o bem, e a autoridade prender e perseguir quem faz o mal. A história nos revela juízes que foram muito bons e juízes que foram muito maus. É muito importante destacar, queridos, que muitos foram crucificados, mortos, queimados injustamente, porque simplesmente tomaram a decisão de obedecer à voz de Deus e não à voz dos homens. Então, ao longo da história, nós vimos isso acontecer. E nos dias de hoje, diferente do país em que vivemos, muitos cristãos estão sendo mortos porque se recusam a negar a Cristo e a sua fé. Mas é muito importante você compreender que as autoridades foram constituídas por Deus. E quando a Bíblia trata disso, está falando da autoridade que governa, que rege, que dirige, com respeito à vida humana, respeito às leis, às normas, às regras. E toda vez que qualquer governante, qualquer magistrado governa segundo os princípios básicos da honestidade, da decência, do decoro, claro que todo cristão deve se submeter às suas orientações, às regras, às normas, às leis. Porém, a gente tem que ficar atento sobre a questão do limite dessa obediência, porque é uma questão de hierarquia de normas, é uma questão de hierarquia de leis, ok? Eu destaco aqui que o silêncio, a subserviência, o servilismo pode nos levar ao escravismo. A história nos mostra isso. Então, quando nós nos calamos diante de injustiças, diante de perseguições, com certeza o resultado final é a escravização. É muito preocupante quando autoridades não respeitam as normas, não respeitam as leis, não respeitam a Constituição. Isso é extremamente perigoso, porque pode colocar um cristão numa condição muito difícil entre tomar uma decisão errada, em desalinho com a palavra de Deus, ou então tomar uma decisão correta, mas sofrendo danos de perseguição até a morte. O certo é que o cristão, muito bem treinado, muito bem preparado, muito bem doutrinado, ele sabe que neste mundo ele está sujeito a passar por aflições, por dificuldades. Nós sabemos disso. E o bom cristão, ele está preparado para ser fiel a Cristo até a morte, porque ele sabe, pela história da própria palavra e pela história da humanidade, que muitas perseguições se levantaram contra os cristãos. Portanto, há necessidade de estarmos prontos para fazermos os enfrentamentos necessários e sermos fiéis a Cristo, sermos fiéis à palavra até a morte, se necessário for. Bem, Romanos é um livro que ressalta a justiça de Deus. E nesse livro que nós estamos aqui mencionando, ensina o dever cristão da obediência a toda autoridade. Logo no versículo 1, a Bíblia registra para que nós nos submetamos à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades.
autoridade vem de Deus. No versículo 2 destaca: quem resiste à autoridade está resistindo a uma ordem de Deus. Todo cristão, portanto, deve obedecer, deve se subordinar às ordens das autoridades constituídas. O versículo 3 destaca que os magistrados não são terror para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Assim, nós que andamos na luz, ficamos tranquilos, porque nós não roubamos, não matamos, não fazemos coisas erradas, não traficamos. Desta maneira, nós ficamos tranquilos. Bem, exceto quando o magistrado se desvia do caminho reto. Ao invés de andar no caminho da retidão, esse magistrado entra no caminho da irretidão, no caminho de fazer a injustiça. Aí é outra situação. É claro que outras autoridades é que submeterão esses magistrados a um julgamento. Então não cabe a mim, não cabe você fazer esse julgamento, mas outras autoridades se levantarão e certamente com vara de ferro punirão esses magistrados que são injustos. O versículo 4 afirma que ela é ministro de Deus para o nosso bem. Então, se nós praticarmos o mal, devemos temê-la, mas se praticarmos o bem, receberemos dela louvor. E por que devemos temê-la? No versículo 4 destaca: porque não traz debalde, ou seja, em vão, a sua espada. Aqui eu destaco que a espada era um instrumento para matar, era um instrumento de juízo no tempo antigo. Hoje, na verdade, existem outros mecanismos de correção. Existem outros tipos de armas que substituíram a espada. Por isso, quando alguém comete um crime e nesse crime ele é morto, nenhuma condenação há para aquele que defendeu a sociedade. É bom que se destaque isso. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: mas quando há o conflito entre a autoridade humana e a autoridade divina, quando uma lei, uma norma determina que uma igreja, um pastor, um cristão faça algo que a Bíblia condena, a quem devemos obedecer? Queridos, o princípio é simples: você deve obedecer à lei maior, a lei mais antiga. E a lei maior é a palavra de Deus. Nós estamos neste mundo, pertencemos à sociedade, mas também nós temos dupla cidadania, porque nós somos cidadãos dos céus e sabemos que aqui na terra nós estamos apenas por uma passagem. Portanto, há necessidade de você ter muita consciência nas suas tomadas de decisão, em você ser fiel a Deus, porque você precisa garantir a sua eternidade. Então, ser fiel ao Senhor até a morte, para que você receba a coroa da vida. Deus te abençoe, que isso possa trazer uma firmeza espiritual para você e um posicionamento diante de Deus nesses tempos tão difíceis. Nunca foi tão importante que o cristão tenha personalidade nos dias de hoje. Deus te abençoe. Meu forte abraço.